Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Entre as 100 Jardas, o podcast que você sabe, né? Podcast mais completo de futebol americano, mais humilde também, brincadeiras à parte, de futebol americano, aqui do Comentarista Corneta. Eu sou o Igor, um dos apresentadores do podcast. Já vou apresentar, quem costuma ouvir já sabe, né? Quem que é o meu parceiro de bancada, mas hoje vamos fazer um negócio diferente aqui. Vou começar como se fosse Jornal Nacional, tendo as chamadas primeiro, depois eu apresento o meu companheiro. Hoje falaremos sobre o Philadelphia Eagles, que se vingou do Super Bowl, bateram os Chiefs, acabaram com o recorde do Andy Reid e mostraram o porquê são a melhor equipe da NFL. Dinastia em xeque, Chiefs e Mahomes apresentam números muito abaixo na atual temporada do que nas temporadas passadas. Será que o time volta aos trilhos antes dos playoffs? Mais baixas na NFL. Rufanga dos 49ers, Mark Andrews dos Ravens e Joe Burrow dos Bengals estão fora da temporada. Ravens vence os Bengals, lideram a AFC e podem ter acabado com as esperanças de Cincinnati na pós-temporada. Zach Wilson bancado, Robert Saleh confirma que Tim Boyle será o quarterback titular dos Jets na semana 12. It's all fine in the West. Brock Purdy é o primeiro quarterback dos 49ers desde Joe Montana a terminar uma partida com rating perfeito na vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers. Broncos de volta, Russell Wilson e Denver derrubam favoritos mais uma vez e chegam à quarta vitória seguida na temporada. Precisamos falar sobre os Lions. A equipe de Detroit chega a 8-2 pela primeira vez desde que o presidente John Kennedy, não do Fluminense, lá dos Estados Unidos, ainda era vivo e segue na cola dos Eagles na NFC. Houston, we are a problem. CJ Stroud lidera os Texans a mais uma vitória e sonho improvável de playoff está mais vivo do que nunca. Tudo isso além dos pitacos apimentados de Pedro Curi sobre os Chargers e Matt Canada em aproximadamente 1h e 10, certo? Então, agora que vocês já sabem o que será dito, posso apresentar oficialmente meu companheiro de bancada, Pedro Curi. Tudo bem com você, meu amigo? Como é que foi aí? Como é que você passou de feriado? Como é que foi esses dias para você, meu querido? Boa tarde, Igor. Bom dia, boa noite para você que tá ouvindo a gente. Tamo aí, cara. Mais uma semana da NFL pro livros de história. E o feriado foi bom, cara. O feriado foi tranquilo. Passei alguns dias. Quer dizer, viajou? Não. Fiquei por aqui mesmo, por São Paulo mesmo. Mas fiquei a maioria dos dias com a minha amada. Então, estamos com o humor revigorado, pronto para mais uma semaninha aí. E essa semana é muito especial, hein? Próxima semana tem futebol americano todos os dias até segunda, hein? Quer dizer, a partir de quinta, obviamente. Feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Então temos 3 jogos na quinta, um jogo no sábado e a rodada no domingo e o Monday Night, né? Não temos jogo na sexta, mas enfim, é praticamente todo dia aí, muitos jogos, então é bastante interessante ver essa rodada de ação de graças da NFL e muita coisa para falar, como você anunciou aí. Então vamos correr aqui que hoje eu vou gastar a voz, hein? Por falar em correr, cara, você falou que você passou o feriado com a sua amada, eu também, e a gente correu no parque domingo, acordamos 7 da manhã para correr. Nossa primeira tentativa aí, foi bom, cara, foi bom, eu particularmente adoro praticar esporte, a minha namorada também, e a gente tava precisando de um hobby mais saudável do que comer e não fazer nada de final de semana, então resolvemos colocar aí a corridinha de domingo de manhã no meio da nossa rotina. Curi, você ontem me contou que ficou puto, vou te entregar, com o jogo dos Chiefs, mais uma vez, né, contando com drops, numa derrota, talvez para a melhor equipe da NFL, que é o Philadelphia Eagles, hein, Curi? Sem sombra de dúvidas, é a melhor equipe da NFL nessas 11 primeiras semanas, cara. Pra mim, acho que não tem nenhuma discussão. Cara, foi um jogo muito doido, assim, porque terminou o primeiro tempo e eu achei, mano, Kansas City vai amassar os Eagles. Porque tava um amasso, cara. A defesa tava simplesmente
vulgarizando a linha ofensiva de Filadélfia. O Jalen Hurts não conseguia completar. O Jalen Hurts tinha 9 jardas passadas até o final do segundo quarto. Então, assim, cara, tava sendo um espetáculo. O ataque de Kansas City não tava engrenado, mas tava funcionando. Tinha tido já 2 passes para touchdown no Mahomes. Uma interceptação, claro, que foi um erro bem grotesco do Mahomes. Ele tem tido alguns essa temporada, ele não tá cuidando tão bem da bola como ele geralmente cuidou em toda a sua carreira, né? Eu acho que também tem muito a ver com o momento dos recebedores e ele tendo que forçar um pouco mais dos passes. Mas enfim, cara, o segundo tempo foi uma chuva de desespero pro Kansas City Chiefs, cara. Teve fumble do Travis Kelce, teve drop do Travis Kelce, 2 drops do Travis Kelce, né? Teve drops de todo mundo, basicamente. O Justin Watson, nossa senhora, que tragédia. Sim, o Marquez Valdes-Scantling no final do jogo, podendo ganhar o jogo com o touchdown, completamente livre, do lado da endzone, um passe longo do Mahomes, e dropa de novo. O passe foi um pouco longo, foi, mas cara, você tem que agarrar essa bola. Se você é um wide receiver da NFL, você tem que pegar essa bola, não tinha marcação, sabe? Você não teve contato nenhum, então foi um drop bizarro mesmo. E assim, pra ser muito honesto, cara, ou tem que acontecer alguma mágica nesse corpo de recebedores de Kansas City, ou o Kansas City Chiefs não vai ganhar o Super Bowl esse ano. Eu tô falando isso aqui. Sim, você ouviu. O Kansas City não vai ganhar o Super Bowl esse ano se não der algum jeito desses caras treinarem todos os dias com a bola na mão. Assim, cara, tem que dormir segurando a bola de futebol americano na mão para ver se cria alguma intimidade, porque não é possível. Sim, tava chovendo. Sim, a bola devia estar molhada, mas não é desculpa para para jogadores de alto rendimento, sabe? Então, Kansas City Chiefs lidera as equipes da NFL com drops dos recebedores, com 26. Então, assim, é absurdo. E fora isso, cara, tem um número que é muito inacreditável. Kansas City Chiefs não pontua no segundo tempo faz 3 jogos. Tem uma média de 6 pontos por jogo no segundo tempo. Cara, com o Mahomes no seu time, isso é inacreditável. Inacreditável. Sim, todo o mérito do Philadelphia Eagles de ter ficado no jogo, o Jalen Hurts mostrou mais uma vez que tem uma resiliência absurda, absurda. Correu para touchdown, teve alguns tough pushes, né, que nem impossível de parar. Não entendo como é que você consegue fazer um negócio e sempre dar certo, cara. Não tem uma contramedida, isso é inacreditável. Mas assim, teve o passe pro Devonta Smith no final do jogo, um lindo passe, né, até quase a endzone. Então, cara, assim, é mérito de Filadélfia por ter ficado, ter recebido. O Jalen Hurts sofreu muito, entendeu? A defesa do Kansas City Chiefs é a melhor que o Mahomes já teve, disparadamente, e o ataque não consegue corresponder, cara. Eu não sei o que o Andy Reid vai fazer. E o que mais me deixa aí triste, porque a gente já falou, eu falei sobre isso aqui, sabe? Teve a trade deadline, teve a free agency. Por que não foi atrás de um recebedor? Você podia ter o DeAndre Hopkins, o Jerry Jeudy queria sair de Denver. Você podia ter algumas armas mais seguras para o Mahomes. Que os times vão dobrar, triplicar a marcação no Kelce, e aí você não vai conseguir vencer com os outros caras. O Andy Reid fez um ajuste muito, muito bom no primeiro tempo de ontem, que foi correr com a bola. O ataque do Kansas City Chiefs teve mais do dobro das jardas que a defesa de Philadelphia cede por jogo, praticamente no primeiro tempo. Então, e isso fez muito parte da pontuação do time. Mas assim, o Kansas City precisa entender que sem passar a bola na NFL de hoje, você não vai ganhar bola, não vai ganhar jogos. Muito menos na pós-temporada contra equipes muito mais qualificadas. E a Philadelphia Eagles é uma delas, que tem uma defesa, é muito bem treinado, e saiu vencedor, cara. Saiu vencedor. Além do que, teve um pouquinho de polêmica da arbitragem, não gosto de falar de arbitragem, não, né, e tudo e relacionado à arbitragem. Teve erros para os dois times, sabe? Mas assim, a arbitragem prejudicou muito os Chiefs no final do jogo. Assim, numa marcação de false start, que o center, né, fez um movimento natural
de center, de olhar para trás. O jogador dos Eagles fez um offside e a equipe de arbitragem deu false start contra o Kansas City Chiefs. Seria uma 3ª para 2, virou uma 3ª para 12 e o time teve que sair de campo. Então, assim, é complicado, cara. Nada deu certo para os Chiefs a partir do segundo tempo ontem. Cara, você comentou sobre os Chiefs, né, os números dos drops e tudo mais, que a equipe tá estranha. A gente vem falando isso, na verdade, nos últimos episódios, só pegar os anteriores, onde a gente comenta que os Chiefs parece que você tem uma Ferrari andando numa cidade como se fosse São Paulo, né? É um carro que você sabe que consegue chegar a 300, 400 km por hora, mas você tem que limitar ele a 50 km por hora. E essa é a questão meio que a dos Chiefs no geral, né? É um time que tem um poderio ofensivo com o Mahomes e com o Kelce, principalmente, né? Muito grande. E está sendo limitado, seja por conta dos drops dos recebedores, mas também, na minha opinião, passa muito na mão do coordenador ofensivo dos Chiefs. Deixa eu trazer para vocês aqui, hoje vai ter bastante dado nesse podcast, porque assim, eu vou falar assim, preocupa os números dos Chiefs pelo seguinte fato. Peguei só na AFC, porque os times da NFC, os Chiefs só vão se preocupar no Super Bowl, né? Mas na AFC, eu vou pegar aqui os líderes de divisão. Então, a gente tem os Dolphins, que lideram a NFC Leste, a AFC Leste, com 30,5 pontos por jogo, seguido dos Ravens, que lideram a AFC Norte, com 27,6 pontos por jogo. É claro, os Ravens ainda não tiveram o bye week, então tem um jogo a mais do que todos os times que eu analisei aqui no período. Os Jaguars, que lideram a AFC Sul, têm 23 pontos por jogo, e os Chiefs têm atualmente 22,5 pontos por jogo. Ou seja, dos líderes de divisão, na AFC, os Chiefs têm o pior ataque. E é muito estranho a gente falar isso, porque você tem o Patrick Mahomes, que é talvez top 5 melhores quarterbacks da história da NFL, isso com ele com menos de 30 anos. Então, assim, em comparação à temporada passada, por exemplo, os Chiefs tiveram uma média, né, em 2022 de 29,2 pontos por jogo. Ou seja, um touchdown de diferença ao que tem hoje. Lembrando que na temporada passada eles venceram o Super Bowl. Em 2019, onde eles também venceram o Super Bowl, eles tiveram uma média de pontos de 28,1 pontos, bem maior, também representando um touchdown a mais de diferença por jogo do que eles vêm apresentando atualmente na NFL. E tem uma questão, cara. Tem uma questão. Só para complementar o que você está dizendo. O grupo de recebedores não é tão diferente assim, cara. Você basicamente trocou o Juju Smith-Schuster pelo Rashee Rice, que é o melhor wide receiver desse grupo atualmente. É o que mais produz. Ontem até achei que o Andy Reid usou pouco ele. Usou muito mais o Justin Watson. Usou pouco o Noah Gray, que é um tight end 2, que pode conseguir receber passes. Então, assim, não é... Como é que um time que teve o segundo melhor, o primeiro melhor ataque da temporada passada, não sei se foi o dos Lions, o primeiro dos Chiefs, como é que esse time vai para um dos piores ataques esse ano? Sabe? Isso também dá reflexo na temporada do Mahomes. Porque, assim, o Mahomes, ele tá hoje com 19 touchdowns e 9 interceptações. É um número muito grande, tratando-se do Mahomes, tá? Lembrando que tô falando isso só falando do Mahomes. Se o Mahomes continuar com esses números, ele tende a terminar a temporada com 30 touchdowns e 14 interceptações. De longe, 14 interceptações é a temporada que ele mais lançou, né, pro time errado. Claro que 30 touchdowns e 14 interceptações é número all-time de muitos quarterbacks que hoje estão na NFL. Só que é o que eu falei, a gente não está falando de quarterbacks normais. Estamos falando do Patrick Mahomes, que é um quarterback de elite, que é um quarterback que a gente sabe que é magnífico, que lança para 50 touchdowns por temporada. E é assim, a gente sabe que ele produz muito mais do que isso. Então, e você citou um ponto que eu acho que vale a pena comentar. A única diferença real é o coordenador ofensivo. Saiu o Eric Bieniemy e entrou o Matt Nagy. Talvez esse seja um ponto que a gente está dando pouca atenção. Eu não acho que, por exemplo, ontem se o time consegue completar os passes, provavelmente ganharia o jogo. Então você não dá para dizer que as chamadas foram ruins.
Mas alguma coisa mudou nesse time. Alguma coisa realmente tá diferente, sabe? E não é um... Desculpa, se você falar pra mim que o Juju Smith-Schuster era um fator absurdo ano passado para os Chiefs ganharem o Super Bowl, não foi, tá? Ele não é um recebedor top 15, 20 na NFL. Não é, entendeu? Então, assim, é muito bizarro, cara. É inacreditável o time que o Mahomes comanda ter 5,9 pontos por jogo no segundo tempo. É o melhor time no primeiro tempo com 17 pontos de média e o pior no segundo tempo com 5,9, 6 pontos de média. Assim, só trazendo para comparação, tá? No ano passado, o Mahomes teve 41 touchdowns e 12 interceptações, tá? Isso na temporada regular. Então, em 16 jogos, né? 17 jogos, ele teve 41 touchdowns e 12 interceptações. Se ele continuar com os números de agora, só voltando, né? Ele vai ter 30 touchdowns, ou seja, é bem menos do que os 41 que ele lançou na última temporada, e 14 interceptações, que é mais do que ele lançou na última temporada. Outro número que preocupa é o rating do Mahomes, que vai até 158,3, fora de casa. Ele tá com 84,6, tá? É metade do. Que não é um rating ruim Não é para quarterbacks normais, né? Mas exatamente, é o que eu ia falar. Que para quarterback normal, isso é ótimo, tá? É temporada talvez a melhor. Só que os números assustam, né? São 5 touchdowns e 5 interceptações fora de casa. Então ele tem, basicamente, a média dele é de um touchdown para uma interceptação lançada. E a gente tá falando do Mahomes, que é um quarterback que cuida muito bem da bola. Então a gente sabe que contra os Lions, por exemplo, na abertura da temporada, uma das interceptações dele foi por conta de um drop do Tunen, né, que saiu na mão do safety dos Lions. Mas ontem, o passe que ele dá na endzone pro Watson foi ridículo. É um passe fraco. Foi um erro crasso, Foi um erro crasso. É um passe fraco, onde o próprio Watson tem que se ajustar para pegar a bola e você está lançando contra talvez um dos melhores safeties da liga, que é o Kevin Byard, né? Então, assim, fez um grande trabalho contra o Kelce ontem. Grande trabalho. E o Mahomes preocupa, na minha opinião. Agora, falando do Eagles, o Eagles fez o que tinha que fazer, né, Curi? Chegou lá e até que, enfim, conseguiu vencer o Andy Reid, né? A gente tem que lembrar que o Andy Reid, ele é um treinador que já treinou os Chiefs e logo depois que saiu dos Chiefs foi pro... ele já treinou os Eagles e logo depois que saiu dos Eagles foi para os Chiefs. E ele ainda não tinha perdido tanto quando comandava os Eagles para os Chiefs e quando foi para os Chiefs não tinha perdido para o Eagles. E aí ontem, até que enfim, acabou esse recorde aí positivo dele contra seu ex-clube, hein? Ah, sim, cara. E assim, eu acho que o Andy Reid, ontem até teve um trecho onde você viu que ele tava falando pro Kelce e pro Mahomes, tipo, calma, para de falar, calma, me escuta. Sabe? Você vê que o time, o ataque do time, ele tá em parafuso, sabe? Você vê o Travis Kelce na sideline completamente furioso pelos erros dele. O Kelce sofreu um fumble não é normal. E foi uma bela jogada da defesa do Philadelphia Eagles. Ele se machucou no meio do jogo. Mas assim, tava jogando, tudo bem, tipo... E detalhe, tanto a interceptação quanto o fumble foram entre as 10 yardas finais. Então, assim, cara, poderiam ter sido facilmente 14 ou 10 pontos ali, sabe? Ou 6 pontos, talvez, mas você teria mais pontos de vantagem contra o Philadelphia Eagles. Né? E você ainda tem o drop do Valdes-Scantling, né, no finalzinho do jogo, que teria sido um touchdown, né, teria colocado 10 pontos de vantagem. Então, assim, na verdade, você teria colocado 5 pontos de vantagem, né, que estava 17-21. Não, teria 3 pontos de vantagem. Seria um field goal com 1 minuto e pouquinho no relógio, seria outra situação. Se você perde o jogo assim, com uma campanha derradeira no final, tudo bem, é menos dramático do que você perder com tanto tiro no pé. Tiveram algumas faltas do ataque do Kansas City Chiefs também, né? O Jalen Taylor com alguns false starts, tudo mais, mas eu acho que nem foi. A linha ofensiva do Chiefs fez um bom trabalho no geral, né? E a defesa do Chiefs jogou muito, só que eu acho que cansou no segundo tempo, né? No segundo tempo pressionou muito pouco o Jalen Hurts, porque no primeiro tempo foi um ritmo absurdo. Qualquer coisa que o Jalen Hurts tentasse, a não ser um screen pro DeAndre Swift, não dava certo, cara. Não dava certo. E assim, o A.J. Brown terminou com pouquíssimas jardas. Se eu não me engano, ele terminou com 8 jardas.
Eu ia até comentar sobre isso, né? A gente pega o Chiefs e pega os Eagles e vê que o jogo teve 21 pontos para um e 17 pontos para outro. Isso é estranho em qualquer cenário, né? A gente está falando de duas equipes que fizeram aí um tiroteio no Super Bowl, cara. Né? O Eagle terminou com uma recepção para 8 jardas, cara. Um trabalho espetacular da defesa dos Chiefs. Só que o Devonta Smith conseguiu uma recepção, né, um passe. E aí é o mérito do Jalen Hurts. É aí que a gente tem que parar com a discussão se o Jalen Hurts é ou não um quarterback top 5 na NFL. Ele é, e pronto. Ele é um cara que consegue passar dentro do pocket agora. E assim, eu vou falar aqui, entre Jalen Hurts e Lamar Jackson, para mim não tem menor discussão, tá? Lamar Jackson tá muito atrás como passador em relação ao Jalen Hurts. Como corredor, o Lamar Jackson é melhor. Mesmo que eu confie mais no Jalen Hurts tomando decisões do que o Lamar Jackson. E assim, você vê que Philadelphia ganha jogos, cara. Pode não jogar bem, e não acho que esteja jogando no mesmo nível do ano passado. Ainda para mim não joga, mas é um time que, primeiro, precisa de 9 jardas sempre, né? Porque se for terceira ou quarta para uma, vai conseguir. Não adianta, não ter como parar o push com o Jalen Hurts. Segundo, é um time que vai ficar nos jogos até o final e vai ganhar. E vai ganhar a maioria dos times. Perdeu pro New York Jets num jogo que o Jalen Hurts espalhou a farofa. Um jogo atípico. Não poderia estar invicto até hoje, cara. E isso é muito mérito, principalmente do Nick Sirianni. O controle que ele tem da equipe é fantástico. Concordo. Bom, você comentou dos Ravens, vamos falar aqui do jogo de terça-feira, né? A gente não dá muito holofote pro jogo de terça-feira porque todos são ruins, né? Basicamente isso, sendo sincero com vocês. Mas esse da última semana tinha tudo para ser bom, infelizmente acabou não sendo tão interessante por conta da lesão do Joe Burrow. Vou pegar aqui as lesões, as principais lesões da semana, que foi a do Joe Burrow e a do Mark Andrews na quinta-feira. O Mark Andrews teve uma torção do tornozelo direito com lesão ligamentar. Ainda não foi dito qual é o tipo de lesão. O próprio NFL postou que o Mark Andrews ia ficar fora da temporada, e depois uma coletiva de imprensa ontem, né, segunda-feira, o John Harbaugh falou que ainda tem uma ligeira chance aí do Mark Andrews voltar ainda essa temporada. O Mark Andrews, que é de longe o líder de recepções da equipe de Baltimore. E o Lamar Jackson também, né? O Lamar Jackson teve uma torção no tornozelo também no jogo, manquitolou até o final do jogo, mas conseguiu jogar. Foi também num tackle com o Logan Wilson. Sim, o Joe Burrow foi muito assustador. Ele teve uma lesão na panturrilha no começo da temporada, ainda na pré-temporada, jogou limitado. A gente sabia que até a semana 4, 5 não era o Joe Burrow que a gente estava acostumado a ver. E aí ele lança um touchdown para o Joe Mixon contra os Ravens, ainda no primeiro tempo da partida. Ele cai segurando a mão e ele não volta mais ao jogo. Ele teve um rompimento do ligamento do pulso direito, uma lesão, e sozinho, né? Uma lesão que é muito estranha a gente ver na NFL, principalmente sendo sozinho, lançando uma bola. Então, até teve uma discussão que ele sofreu um tackle no jogo e caiu por cima da mão, só que tem uma imagem que ele chega em Baltimore na quarta-feira. Isso que eu ia falar, com uma proteção. Então, teoricamente, ele já tinha uma lesão na mão, ele sofreu o tackle, e depois, quando ele passou a bola no movimento, aí acho que estourou o ligamento de vez. A NFL está investigando, inclusive, isso, porque ele chega em Baltimore com uma proteção no pulso, e os Cincinnati Bengals não lista ele como questionável, né, ou não coloca ele como um aviso de lesão. Isso é obrigatório as equipes fazerem antes dos jogos. E aí, agora sim, uma lesão também que foi tirada da temporada, o All-Pro, né, Safety All-Pro do San Francisco 49ers, eu não sei falar o primeiro nome dele, vou falar só como Hufanga, teve uma lesão no ligamento... Talanoa Hufanga. Talanoa Hufanga teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, tentando taclear aí a corrida do Tampa Bay Buccaneers, e também está fora da temporada. Olha só, que pena, né? Perda absurda para São Francisco, tá? Então, São Francisco é a equipe que mais intercepta na NFL, são 14 interceptações até a presente rodada, e
o Hufanga já foi responsável por 3 dessas interceptações. Então, era de longe o principal nome da secundária do São Francisco, que agora perde aí o principal jogador, mas venceu o jogo, né? Isso não teve muito a ver também com a lesão dele, não acabou tirando a vitória do São Francisco. Vamos ver como é que vai ser para o restante da temporada. Preocupa, mas, enfim, o John Lynch sabe o que faz, ele já foi safety, vai ter que entrar ele para jogar, porque não tem ninguém melhor lá na equipe. Bom, falando dos Ravens, Curi, essa vitória dos Ravens, além de deixar o time como líder da AFC, acho que acabou, né, a temporada dos Bengals com a lesão do Joe Burrow, né? Ah, sim, cara, principalmente pelo calendário, né, do Cincinnati Bengals, cara. Você ainda joga contra Jacksonville, Pittsburgh, contra Kansas City, né? Tem jogo contra os Vikings, contra os Browns. Tudo bem que os Browns também perderam o Deshaun Watson para a temporada, mas, assim, com o Jake Browning, eu acho que já era. Realmente já era para Cincinnati. E é uma pena, cara. Eu tava tão hypado para esse jogo. Nossa, putz, esse jogo vai ser uma coisa de maluca, rivalidade, Lamar Jackson de um lado, Joe Burrow do outro, Cincinnati numa ascendente, né? Tudo bem, tinha perdido para Houston na semana anterior, mas assim, é um time muito competitivo e acontece isso no primeiro tempo, né, ainda. Teve a eleição do Mark Andrews, que já foi um problemaço ali, já foi um setback pro jogo. Aí depois do Lamar Jackson, mas consegue voltar pro jogo. E depois do Joe Burrow, você fica, pelo amor de Deus, o que mais pode acontecer nesse jogo, né? E aí foi uma vitória muito simples para Baltimore, assim. Já tinha uma liderança e tal, quando aconteceu tudo. E o Jake Browning, assim, ele é um rookie, ele realmente não tem essa qualidade ainda, essa experiência de NFL para conseguir comandar essa equipe de Cincinnati para possivelmente aos playoffs. Tá tudo bem, o Zach Taylor falou que a temporada tá longe de estar acabada e tudo mais, mas na realidade a gente sente que sem o Joe Burrow esse time tava penando para ganhar jogos, né? Com o Joe Burrow não 100%, penou muito para ganhar jogos e eu acho que a tendência se mantém essa, né? O time sofreu muito quando o jogo estava sendo jogado normalmente ainda mesmo, sem as lesões, o time estava sofrendo muito sem o Sam Hubbard, né? A linha ofensiva de Baltimore estava fazendo um trabalho bem interessante em cima da defesa de Cincinnati, mas assim, Baltimore, de novo, não me convence totalmente o ataque. Eu acho que o Lamar Jackson ainda precisa provar que ele consegue ser consistente passando a bola, mas assim, o calendário de Baltimore ele é muito amigável também, né? Você tem agora os Chargers, que, enfim, é uma bagunça. Você tem os Rams, que provavelmente, né, não vão contar com o Cooper Kupp por um tempinho, que saiu machucado. Aí você pega Jaguars, você pega 49ers. Tudo bem, não é um calendário tão amigável assim. Você pega Jaguars, 49ers, Dolphins e Steelers até o final da temporada. Então, assim, mas é um time que vai chegar na pós-temporada, provavelmente vai ser o líder da divisão, né? Você tem Pittsburgh e Cleveland ainda tendo uma chance, mas com quarterbacks que não convencem, né? Concordo. E assim, a gente comenta, claro que o calendário faz total diferença, a gente tem que pegar também, né, esse recorte. Os times que os Ravens estão enfrentando são muito mais difíceis no papel do que Eagles, por exemplo, até o próprio 49ers, que foram Na líderes de verdade, o divisão. calendário dos Eagles é bem complicado, viu, cara? Exato, exato. Então, assim, mas a gente tem que também deixar bem claro que os Chiefs, por exemplo, que é o time que a gente achava, ainda pode ser, obviamente, o líder da divisão, mas a gente achava que ia liderar com bastante tranquilidade a AFC. Mas eles perderam aí jogos apenas para times da NFC e um pro Broncos, né? Que é um time que ninguém esperava que os Chiefs perderiam. E apesar de uma derrota para os Colts, né, dos Ravens, o time vem mostrando que consegue ganhar de times mais fortes. Os Chiefs, né, perderam para as duas principais equipes da NFC. Eagles Lions na semana 1 e o Eagles agora nessa semana 11 aqui. Então, assim, não acho que o calendário tenha tanta peso, né? É óbvio que a gente sabe que são times mais fracos, só que os Ravens têm que vencer times fracos. Não adianta.
E é um time que, quando pegou times fortes, também acabou vencendo, né, Curi? Sim, sem sombra de dúvida. Amassou Seattle e Detroit, assim, amassou, né, com todos os méritos possíveis, mas é um time que às vezes dá uma cambaleada, assim. E falando nessa questão de calendário, é, claro, se Kansas City e Baltimore estão empatados, teoricamente, né, porque Baltimore ainda vai folgar um jogo. Kansas City tem um calendário mais amigável, eu diria, tá? Pega os Raiders 2 vezes, pega o Green Bay Packers, pega os Patriots, pega os Bengals sem o Joe Burrow e também pega os Chargers no último jogo, que, assim, a gente não sabe o que vai estar acontecendo com a temporada dos Chargers até o final do ano. E o único jogo que eu acho que vai ser, assim, nossa senhora, um jogaço de Kansas City é contra o Buffalo Bills, que a gente não sabe também como vai estar jogando até daqui 3 semanas, né? Então, eu acho que Kansas City ainda é favorito para essa folga da AFC, mas não vai ser tão simples como foi nos últimos anos, ou quando a briga era com Cincinnati e tudo mais. Mas, assim, eu entendo que Baltimore tem uma chance de sim conseguir a vantagem, né, de mando de campo para os playoffs. E isso seria muito, muito favorável para Baltimore e muito desfavorável para Kansas City, que não vem jogando tão bem fora de casa. Tem que ver como é que vai ser a questão aí do Mark Andrews, se ele conseguir voltar e tudo mais. A gente sabe que é uma adição excepcional ao ataque o Ian Rapoport, que é um insider da NFL, falou que o time teria que chegar pelo menos nas finais de conferência para ele ter uma chance de voltar. Que é possível, mas a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? E mesmo assim não sabe se ele voltaria totalmente saudável. E entra na questão também, se, por exemplo, os Ravens acabarem, né, consolidando mesmo o primeiro lugar na AFC, que é totalmente possível, é a primeira vez que a gente vai ver o Patrick Mahomes jogando fora de casa na pós-temporada sem ser o Super Bowl, né? Porque desde que ele assumiu como titular nos Chiefs, os Chiefs sempre tiveram o mando de campo. Nem sempre foram líderes da AFC, mas sempre garantiram o mando de campo. Bom, Curi, agora vamos falar de quarterbacks aí da AFC. Até que enfim, hein? Aleluia! Robert Saleh bancou, acabou a confiança nele no Zach Wilson, hein? Depois de um jogo, uma derrota pros Dolphins. Tim Boyle vai ser o quarterback da equipe de Nova York na semana 12, Curi. O que você acha dessa mudança? Tava na hora, né? Vamos ser sinceros. O Robert Saleh, né, basicamente agora tá cuspindo no prato que comeu, né? Porque ele bancou não de colocar na banca, mas ele que fiou ele que bancou mesmo, assim, essa questão do Zach Wilson ser titular, falou que confiava 100% nele e, assim, o Zach Wilson, assim, ele não tem condição de ser titular na NFL, assim, zero condição, não importa que ele foi uma escolha número 2 do draft, não importa, assim, ele não tem o processamento mental que um quarterback, não que ele seja uma pessoa burra, tá, gente, mas questão de processar o jogo mentalmente, que os quarterbacks na NFL têm que ter. Assim, e assim, eu acho que ele fez um bom trabalho durante a temporada protegendo a bola. Só que quando você fala para cortar os turnovers dele, você corta a produção dele junto, porque ele é esse cara que vai morrer e matar pela loucura, né? Às vezes ele pode achar um passe incrível e às vezes, a maioria das vezes, ele vai ser interceptado ou fazer uma jogada não muito inteligente. E finalmente, cara, assim, Tim Boyle, a gente já sabe que não é resposta para absolutamente nenhum problema. Mas talvez para a defesa de Nova York seja um refúgio, né? Um respiro. Então, a grande verdade é essa. Eu acho que é mais para você conseguir incentivar a sua defesa de novo, que nos últimos jogos piorou bastante de produção, foi amassada por Buffalo nesse último jogo. Né? Tudo bem, não foi uma partida espetacular do Josh Allen, nem quero falar, nossa, o Buffalo Bills voltou, porque pegou um ataque inofensivo, né? Mas Buffalo amassou a defesa do Jets e, assim, era uma defesa que vinha ridicularizando os melhores quarterbacks da liga. Né? E é uma defesa que garantiu a vitória sobre Buffalo na semana 1. Sim,
Então, assim, é complicado. Vamos ver como é que fica essa questão do Jets. E assim, cara, se perder agora no sábado contra Miami, pode colocar as malinhas de lado e falar pro Aaron Rodgers voltar só ano que vem. Não adianta nada você voltar, tentar fazer uma corrida com o time estando 4-7. E pro Aaron Rodgers colocar a saúde dele em risco para um time que não vai chegar a lugar nenhum, né? Não vai chegar após temporada. Então, assim, esse é o jogo do ano para os Jets contra Miami. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, tanto o Tim Boyle como o Trevor Siemian, que agora é o reserva, né? O Zach Wilson foi para o terceiro lugar na posição de quarterback. Não são respostas, assim, mas podem ser uma reenergização para esse time de Nova York que deve estar bastante cansado da pouca produção ofensiva do time. Não, concordo. E só para passar para o próximo assunto, eu também acho certo o que você disse, que, na verdade, não é que o Tim Boyle é tão melhor assim que o Zach Wilson, até acredito que em questão de potencial não chega nem aos pés. Mas é para você dar um respiro para essa defesa, para mostrar assim, olha, gente, estamos tentando uma alternativa e tudo mais. Não dá mais para continuar com o Zach Wilson. Só acho que eles deveriam ter feito alguma movimentação, principalmente até a trade deadline na posição de O quarterback. Josh Jacobs foi trocado por uma sexta rodada, cara. Entendeu? Cara, então, assim, vamos ver como é que vai ser. Essa temporada foram depositadas muitas confianças na equipe dos Jets, e, claro, por conta da lesão do Aaron Rodgers, está, na verdade, indo por água abaixo. Não acho que o Jets vai conseguir uma run com o Tim Boyle ou com qualquer que seja e consiga chegar após temporada. Curi, falando de quarterbacks, cara, Brock Purdy voltou, hein? Rating perfeito de 158,3 na vitória contra o Tampa Bay Buccaneers. Pra vocês terem uma noção, assim, de quão raro é ter um quarterback decente em São Francisco, basicamente. A última vez que um quarterback dos 49ers terminou um jogo com rating perfeito foi o Joe Montana, lá em 1989, quase 40 anos depois. A magia cai de novo e o Brock Purdy consegue fazer um jogo muito eficiente, 333 jardas, 3 touchdowns e apenas 4 passes incompletos contra, obviamente, um time que não é dos tops da NFL, que é o Tampa Bay Buccaneers, mas que tem uma defesa interessante. Curi, que dizer, hein, de Brock Purdy, que há 2 semanas atrás estávamos falando aqui de um possível final da história de Cinderela dele. Você que trouxe isso aí, eu quero tirar o meu da reta, porque eu nunca cogitei isso. Eu acho que a gente teve 17 jogos dele na semana passada, né? Completou uma temporada como titular. Isso. Então, ao todo números... tá 14-3, viu? Cara, assim, cara, e com números muito bons, assim, pouquíssimas interceptações, se eu não me engano, ele tem 30 touchdowns nesses 17 jogos. Então, assim, cara, é um cara que vai rodar esse sistema. Assim, Igor, eu sei que você pode falar mais alto por causa do seu sentimento de torcedor, mas, pra mim, o San Francisco 49ers tem seu quarterback. Eu acho que sim também. É que foi preocupante as decisões e os erros que ele tomou, principalmente nos 2 jogos subsequentes, né? O jogo contra os Vikings e o jogo contra os Bengals. Vamos lembrar que ele, teoricamente, ainda é um rookie, né? Ele tá no 2º ano, mas, assim, ele ainda não tem toda a experiência que ele pode chegar a ter. Então ele vai cometer erros, assim, e foi bom que ele cometeu esses erros no começo da temporada, né? No meio pro começo da temporada. E ele pode acertar. Todo mundo saudável, sim. Ele tem muitas armas. Ele tem um cara chamando jogadas que é um gênio ofensivo. E ele tem uma defesa que está subindo de produção nesses últimos 3 jogos, depois do bye. 2 jogos depois do bye. Então, assim, o Chase Young e o Nick Bosa estão formando uma dupla interessante. O Nick Bosa jogou melhor também nesse último jogo. Foi um jogo que ele conseguiu pressionar bastante o Baker. Então, e o Chase Young é um cara que, foi o que eu falei semana passada, é um cara que vai aliviar um pouco da marcação em cima do Nick Bosa. E tudo bem, tem a lesão do Hufanga, que realmente
preocupa bastante, principalmente porque a secundária de São Francisco já não estava entre as melhores em jardas cedidas da liga, mas é um time que é competitivo ofensivamente e se tudo funcionar, e geralmente tudo funciona, porque é um time muito bem treinado, vai anotar aí seus 25, 28 pontos por jogo, e é muito difícil você parar um time como tantas armas, né? E assim, perdão, o passe do Purdy pro Kittle esse jogo é um negócio de cinema, cara. Assim, maravilhoso. O Ayuk também, várias recepções. Então, cara, é bem, bem interessante ver como o Brock Purdy, ele é um cara que ele também mostra resiliência, sabe? Passou por um momento difícil, 2, 3 jogos ruins, né? Muita gente questionando ele voltou e amassou Jacksonville e amassou os Buccaneers agora. Então, assim, é bom ver que Né? Ele acabou com o estado da Flórida. Ele que é da Flórida, inclusive. ele acabou com o estado da Flórida. Falta só Miami, né? Mas não vai, acho que não vai Que ter só esse no jogo. Super Bowl, se eles se enfrentarem. Só no Super Bowl. Mas seria um bom jogo, inclusive. Né? Mike McDaniels contra Kyle Shanahan seria interessante. Mas foi pra mim assim, nem vale tanto estender um pouco esse assunto, mas pra mim é muito claro que o Brock Purdy, por enquanto, ele é um futuro médio de São Francisco. Ele é um cara que pode render bastante. Então, com experiência, com bagagem, treinando contra jogadores ao pro na defesa, ele consegue evoluir bastante. E o Kyle Shanahan tem total confiança nele. Se não tivesse, ele não teria trocado o Trey Lance pelo que trocou. Então, assim, para mim isso é muito claro. Boa. Curi, antes da gente prosseguir aqui com as nossas pautas de hoje, vamos falar um pouco do D3, né? Nosso podcast aí voltado para a bola laranja, sair um pouco do futebol americano, continuar nos Estados Unidos, mas falar agora do D3, nosso podcast da NBA, que é gravado quase que semanalmente às quintas-feiras e publicado nas sextas. Como você é o dono do podcast, vou deixar você falar um pouco sobre o D3. É isso, minha gente. D3 é nosso podcast da NBA, ia falar NFL, por algum fato falho, mas da NBA, sai toda sexta-feira de manhã. A gente analisa o que melhor já acontece na NBA durante as semanas. Da NBA tem jogo todo dia, então a gente não consegue falar todos os dias sobre tudo que acontece, mas a gente tenta resumir um pouquinho das principais coisas que estão acontecendo, dos times que estão voando, dos times que estão decepcionando, algum acontecimento ou outro, como foi o caso da suspensão do Draymond Green no último episódio. Então, cara, é sempre bom fazer o convite para você acompanhar com a gente. A temporada da NBA tá só começando, vai até julho, né, praticamente julho, com as finais. Então, faço o convite para você seguir nossas redes sociais, saber quando o podcast vai ao ar. Temos que falar bastante sobre esse Minnesota Timberwolves, líder da Conferência Oeste. Por mais que não me agrade nem um pouco falar sobre isso, né, porque o meu grande amigo Igor Tonetti faz questão de jogar na minha cara o quanto ele estava certo, e eu acho que está muito cedo para falar isso, mas assim, é surpreendente. E vamos ver, cara, vamos ver, vai ser um episódio legal essa quinta-feira, se tudo der certo. Vamos estar reunidos, eu, Conrado e Vinícius, pela primeira vez, mas a gente vai tentando manter vocês informados e, claro, sempre sabendo o que está acontecendo, o melhor que está acontecendo na NBA, semana a semana. Eu tô sempre certo, cara, sobre o Timberwolves. Esse ano já falei. As finais tem dono. O anel vai chegar Calma, cara, calma. lá em Minnesota. É pro Bom, time. seguindo aqui, vamos seguir aqui ao podcast. Curi, o que falarem sobre o nosso Denver Broncos, em Broncos Country, Let's Ride? O Russell Wilson vem calando os críticos, voltou aí. Eu vi até uma imagem que eu achei engraçado, que é o Russell Wilson apagando aí as pichações de Washed que ele recebeu lá nos Estados Unidos, porque o Denver Broncos anota a sua quarta vitória seguida e a quarta vitória contra uma equipe que nas casas de aposta estavam sendo favoritas a vencer a partida. Bateu aí os Vikings, que
É um time que, claro, tá sem o Kirk Cousins, que é o quarterback titular, mas que tá com a sensação aí, pelo menos no começo da temporada, que é o Joshua Dobbs. Venceram e estão convencendo, hein, Curi? Cara, assim, para mim tem duas grandes questões. Nesse momento que passa uma ambulância na minha frente, basicamente. Inclusive saiu o ruído, você corta. Mas, assim, tem duas grandes coisas para mim sobre essa fase do Denver Broncos. Primeiro, a defesa voltou a jogar bem. E uma defesa que mais forçou turnover nos últimos 3 jogos. E o problema é o ataque não vem capitalizando muito nisso, mas o Russell Wilson está protegendo a bola. Assim, ele claramente não é mais aquele quarterback de Seattle, principalmente em relação à mobilidade. Ele não vai voltar a ser, isso está muito claro. Mas os Broncos, depois daquela derrota de 70 pontos para Miami, eles, assim, mostraram que, pô, se a gente vai cair, vamos cair com dignidade, sabe? E a moeda virou para outro lado, né? A defesa vem jogando muito bem, tem sido uma das melhores defesas da NFL nesses últimos 4, 5 jogos, né? Com muita batalha, assim, né? Muita garra, isso é muito bom de ver. Denver é um time que não vai para os playoffs desde o título em 2015. Então, assim, a segunda maior seca de uma franquia da NFL, só atrás dos Jets, que a gente sabe que, né, faz um bom tempo aí, e provavelmente vai continuar sendo. Mas os Broncos voltam a ter um pouquinho de esperança, sabe? E só de ter esperança, uma temporada que tinha começado tão conturbada, já é uma grande vitória. E eu acho que o Sean Payton tem muito a ver com isso, sabe? Ele deve ter olhado na cara do Russell Wilson e dos principais líderes de falar, ó, filhos, sou eu que vou mandar aqui, não interessa o que vocês querem ou não. Vai ser do meu jeito. E o Russell Wilson, assim, o ataque ainda eu acho que tá bem abaixo. Se você vê os números do Russell Wilson, né, parece que ele tá jogando em nível de MVP, mas não é verdade. Né, não é verdade. O ataque vem engasgando bastante, principalmente na red zone. Né, vem chutando muitos field goals, muitos field goals. Tudo bem, tem um bom kicker, mas também não precisa abusar tanto dele. Mas é bem interessante ver como os Broncos ganharam uma vez de Kansas City, ganharam do Buffalo, ganharam de Minnesota. Então, assim, cara, são times que. O Minnesota estava com 5 vitórias seguidas, né? Era o time mais quente da liga e pressionou muito o Joshua Dobbs. Muito, muito, muito. A vida do Joshua Dobbs no jogo foi um inferno, basicamente. E Então, é assim, muito. Pode comentar. se a gente analisar o período, só duas equipes estão com 4 vitórias em sequência na NFL. Primeira, Philadelphia Eagles, e a segunda, justamente, o Denver Broncos. Então não é um número assim, mas ganhou porque pegou adversários fracos. Muito pelo contrário, eu vou até pegar aqui os últimos 4 jogos do Denver com as vitórias, ó. Foram Vikings, Bills e os Chiefs. Talvez os Packers aí foi a equipe mais, entre aspas, fraca que eles enfrentaram, mas Não é de fraca resto. mesmo. Não, pode tirar as aspas, inclusive, porque eu vou falar sobre os Chargers. Não, o Packers. Não, eu sei, mas os Chargers perderam para os Packers. Ah, tá. Entendi. Então, assim, são vitórias aí, pelo menos dessas 4, 3 contra equipes que estavam até brigando para playoff. Claro que Buffalo vai depender muito, agora a Minnesota tem que ver como é que vai ficar a NFC. Mas Chiefs é a primeira vitória deles desde 2015, entendeu? Então, e limitando os Chiefs a apenas 9 pontos por jogo. Isso também tem que ser um mérito aí para a equipe. Bom, você comentou aí da fila de Denver na pós-temporada, né, que não vai desde 2016. Sabe outra equipe que não vai desde 2016 e que hoje é uma das sensações da NFL? Detroit Lions. Detroit Lions venceu os Chicago Bears por 31-26 e se consolida aí como a segunda melhor equipe da NFC, atrás do Eagles. Só esperando o Eagles tropeçar. Lembrando que se o Eagles perdesse ontem para os Chiefs, os Lions virariam líderes da NFC, cara. Então, história maravilhosa aí dos Lions, que chegaram a 8-2 pela primeira vez desde que John Kennedy, o presidente lá, JFK, ainda era vivo. Então, ou seja, fazia tempo, hein, Curi? Nossa senhora, mas que trabalho do Dan Campbell, cara. E assim,
Fora o Dan Campbell, tem que dar tem que elogiar o Jared Goff, tá? Porque foi o primeiro jogo da temporada que ele realmente espalhou a farofa. Três interceptações, não jogou bem. Chicago estava ganhando o jogo até os 6 minutos finais do jogo. E o time simplesmente derreteu e o Detroit conseguiu a vitória. E assim, em temporadas anteriores, esses jogos seria que o time do Jared Goff não ganharia de jeito nenhum. Ele ia espalhar mais farofa, e ele, mano, mostrou compostura no pocket, mostrou confiança, liderança. Esse é o grande fator para mim do Jared Goff. Ele é um líder do time ali, né? E ele, junto do Dan Campbell, estão conseguindo motivar uma franquia que tinha uma cultura extremamente perdedora, né? O Detroit Lions vem sendo fracasso após fracasso. Eu até vi o Kurt comentando uma coisa que eu também não sabia. O Dan Campbell, ele estava naquela campanha 0-16 de Detroit. Ele era defensor. Ele fazia parte do time. Então ele, mais do que ninguém, sabe o quanto essa franquia vem sofrendo, o quanto os torcedores dessa franquia vêm sofrendo, né, nos últimos, sei lá, 50 anos. Mas Eu vou falar pra você, Curi, talvez a melhor coisa que aconteceu com Detroit foi o Barry Sanders, que é um jogador, sim, sabe? Não é campanha, é um jogador, cara. exatamente, cara. Então, assim, é muito bom ver Detroit. E assim, tem acontecido um milagre, eu acho que não vai acontecer. Detroit vai chegar à pós-temporada. E assim, num dia ruim de São Francisco, de Dallas, de Filadélfia, quem sabe, né? Detroit é um time muito capacitado. Tem dois corredores. O Jahmyr Gibbs vem jogando muito nos últimos 4, 5 jogos. Muito bem utilizado. O Ben Johnson, o coordenador ofensivo, já é head coach na Austrália. Ano que vem ele vai ser um head coach, com toda a certeza desse mundo. Então, assim, a defesa vem jogando muito bem, sabe? É um time que tem. O Brian Branch voltou super bem. É um calouro que é muito bom. Você tem o Cam Sutton, você tem o CJ Gardner-Johnson na secundária. Então, assim, cara, é um time que dá felicidade ver o Detroit Lions jogando desse Vou falar, jeito. é o time mais divertido da gente ver jogar hoje, né? Na NFL, na minha É opinião. com os Chiefs jogando o que estão jogando, com toda certeza, cara. A gente eu vou pegar aqui os próximos 7 jogos dos Lions. Cara, olha que vai ser difícil ver esse time não ir para a pós-temporada mesmo. Porque eles vão pegar os Packers agora no Thanksgiving. A gente sabe que toda ação de graças tem um jogo em Detroit, muito por conta da crise de Detroit de 2007. Então, eles sempre fazem jogos lá, do Thanksgiving. Vai pegar o Packers, na minha opinião, favoritos. Depois, viajam até Nova Orleans para pegar os Saints, na minha opinião, favoritos. Favorito, não é fato. Depois, recebem os Bears em casa, na minha opinião, favoritos. Pegam os Broncos, a gente não sabe como é que vai estar os Broncos, mas mesmo hoje, com os Broncos nessa sequência de 4 vitórias, ainda acho que os Lions são favoritos. Aí você vai ter, talvez, os 3 piores jogos em sequência dos Lions, que é Vikings, Cowboys e Vikings. São aí, de longe, os 3 times mais difíceis aí que a equipe vai pegar nesse intervalo de jogos. Mas, dependente de como for a temporada, talvez pegamos os Vikings também já cabisbaixos, hein? Principalmente no último jogo, né? Eu acho que esse jogo da semana 15, né? Da semana 15 contra os Vikings, talvez seja o jogo que vá mostrar se Detroit vai ser campeão da divisão ou não. Mas eu acho que vai, tá? Eu não vejo Detroit perdendo essa divisão, porque tá com 2 jogos de vantagem, praticamente 3, né? Então tem 2 confrontos diretos contra a Minnesota, que atualmente é o segundo colocado da divisão. E esse jogo contra os Cowboys eu quero ver, eu tô bem curioso para ver esse jogo, cara. Bem curioso para ver o Jared Goff contra essa linha defensiva de Dallas. São jogos que a gente vê do que são feitas as equipes, né? Precisava de um jogo assim, acho interessante. A gente viu que eles tiveram bastante problema contra a Baltimore, que é uma equipe boa, que está liderando a AFC. Vamos ver como é que vai ser contra essas 3 equipes que são muito melhores aí do que o Packers, os Bears
e os Saints, que são os times que eles vão enfrentar nas próximas semanas. Curi, agora, antes de passar a bola para você falar sobre os Chargers e o Matt Canada, que foi demitido, graças a Deus, vamos falar um pouquinho, mas bem rápido também, sobre o CJ Stroud, cara. Mais um bom jogo dele e colocando aí os Texans no radar e talvez a equipe mais improvável de chegar após temporada. Pode chegar, hein, Curi? Pode chegar e com muito mérito aí do calouro, do calouro do ano, com certeza, né? Mas talvez do calouro e MVP da temporada, hein? Assim, o CJ Stroud não fez um jogo de MVP, né? Ele teve três interceptações. Uma não foi culpa dele, uma foi um drop que virou interceptação. Mas assim, citando ele mesmo, né? Palavras dele, o Stephen Curry não para de chutar. Então eu também não vou parar de soltar o braço. E, cara, isso mostra muito de quem ele é, como ele se enxerga e como ele sabe que ele é o líder do time. O quarterback é quem mais toca na bola. Então ele é o quem mais pode fazer a diferença pro resultado de um jogo na NFL. E ele é esse cara, e sendo um rookie é muito legal ver essa postura dele. E assim, tanto o Jared Goff como o CJ Stroud tiveram os piores jogos da temporada, e ambas as equipes venceram. Isso mostra muito do momento, né? Isso mostra muito do momento. Tudo bem, pegou Arizona Cardinals e Chicago Bears, mas assim, Arizona tá com a volta do Kyler Murray, foi um jogo que as coisas não deram muito certo para Houston, tava sem o Noah Brown, que vinha sendo um grande recebedor, mas assim, que partida do Tank Dell, cara? O Tank Dell rookie vem se mostrando um recebedor muito, muito, muito prolífico, né, para a equipe de Houston, cara. 8 recepções para 150 jardas é coisa, viu? É bastante coisa. E conseguiu também impactar o CJ Stroud, ganhou o jogo, né? Isso que importa no final das contas, é ganhar o jogo. E você ganha o jogo, a confiança ela não some, ela só aumenta. Então, para mim, ele já é o calor ofensivo do ano. Isso não tem nenhuma discussão, você até falou. Ele tá na conversa para MVP. Eu acho que esse jogo dá uma baixada um pouquinho, mas ele continua ali, ele continua para mim sendo top 3, top 4 quarterbacks performando essa temporada. Então é bem interessante ver esse time de Houston e de novo. O DeMeco Ryans é um espetáculo, cara. É um espetáculo que ele tá fazendo em Houston. Seria muita loucura a gente pensar que hoje, performance, só analisando performance, não analisando quem é quem, o que ganhou, o que não ganhou. É loucura a gente colocar um top 3 quarterbacks da NFL com Purdy, com CJ Stroud e com o Jared Goff, cara? Cara, eu não acho que seja loucura, inclusive, assim, em questão de consistência, talvez sejam três dos mais consistentes mesmo, com o Mahomes. Porque assim, o Mahomes não vem jogando mal, mas ele não tá conseguindo completar passes porque os recebedores não agarram a bola. Se é que você me entende. O Josh Allen tá, né, naquele Josh Allen é o esquema. Josh Allen, cara. É É, um jogo dele de o MVP, outro Justin jogo dele é de Herbert, rookie. o Justin Herbert tá carregando um monte de animal, né? E o Tua tem vindo de uns jogos aí um pouquinho menos efetivo, né? Então, assim, cara, o Jalen Hurts também não tá jogando naquele nível que tava jogando ano passado. O deck só enfrentou time ruim. Então, pra mim, não é parâmetro pra absolutamente nada. Então, assim, cara, não tem muito pra onde fugir. Eu acho que entre os top 6, 7, esses três estão. Sem sombra de dúvidas, pra mim. Para mim, o melhor quarterback da temporada até agora talvez seja o Brock Purdy. E eu tô dizendo isso pelos números que ele colocou, tudo bem. Eu não conto aquela derrota contra Cleveland, porque a derrota, teoricamente, não foi culpa dele, né? Ele colocou o time em posição para ganhar o jogo. Um chute de 40 jardas na NFL devia ser automático, né? Mas por causa de um field goal errado, ele não ganhou o jogo e a narrativa não teria virado tão absurda se ele tivesse ganho aquele jogo. Mas o que ele fez contra Dallas, contra Jacksonville e agora contra Tampa é bem interessante, cara. Assim, com esses jogadores de São Francisco, para mim ele é o melhor quarterback da temporada até agora. Mas o CJ Stroud para mim tá logo ali, cara. Tá logo ali.
Curi, agora eu vou deixar, igual foi na semana passada, o microfone nas suas mãos, porque você me disse aqui que tem opiniões aí para falar sobre duas catástrofes, eu posso usar esse adjetivo, né? Que é, primeiro de tudo, o Los Angeles Chargers e, segundo, o recém-demitido Matt Canada lá em Pittsburgh. Curi, Eu vou começar. Obrigado, muito obrigado pelo espaço. Mas eu vou começar pelo Matt Canada, vou falar brevemente, assim. Antes tarde do que nunca, né, Mike Tomlin? A gente já vinha falando aqui faz tempo. O Najee Harris é, saiu pistola do jogo. Dá pra ver o George Pickens já tinha dado entrevistas falando que estava insatisfeito com o que vinha sendo chamado de ataque. E assim, desde 2021, quando o Matt Canada foi colocado como coordenador ofensivo, os Steelers, eles não têm nem um jogo de 400 jardas ofensivas. Nenhum, em 3 anos. Nenhum. Os Steelers têm 2 jogos de 3 touchdowns ofensivos nesse meio tempo. Então, assim, Posso cara, era só fazer um adendo rapidinho, Curi? claro. Não, é porque eu vi, até te passei esse dado, que o Tommy DeVito tem mais jogos com mais de um touchdown do que o Kenny Pickett, cara. E o Tommy DeVito tem três jogos titular e o Kenny Pickett tem 22. Então, assim, tava na cara que algo precisava ser mudado. O Mike Tomlin, ele é um cara muito coerente, ele é um cara que confia muito em quem ele tem como ajuda, mas o Matt Canada precisava sair. Assim como o Josh McDaniels precisava sair. Assim como o Ken Dorsey precisava sair, né, para dar um ânimo a mais para as equipes. E vamos ver, cara. O ataque de Pittsburgh não é ruim. O Kenny Pickett, ele não é um quarterback top 10 na liga, ele não é um franchise quarterback, provavelmente, tá? Mas você tem Deontay Johnson, o George Pickens, Jalen Warren, Najee Harris, você tem o Frymore. Não é um ataque ruim, cara. É um ataque melhor que o de Kansas City em armas, tá? Assim, vamos ser sinceros. Em posições, em posições, ele é melhor. Ele é melhor. Então, assim, cara, era muito claro que isso precisava acontecer. E vamos ver se vai contratar alguém. Provavelmente vai colocar alguém como interino, talvez até o Mike Tomlin chame as jogadas ofensivas, né, porque ele é um cara brilhante, sempre foi, e assim, Pittsburgh tá 6-4 na temporada, mesmo com todos esses problemas, o que é uma loucura, né? E Pittsburgh tem chance de pós-temporada, assim como Cleveland, e essa AFC North, cara, tá bem povoada, bem louca, bem Libertadores da América, viu? Mas assim, falando dos Chargers, cara, aqui eu tenho que tomar um cuidado pra eu não me exaltar muito, assim. É inadmissível o Brandon Staley ainda ser técnico do Los Angeles Chargers hoje enquanto a gente grava. Primeiro, a gente já falou aqui antes, ele precisava ter sido demitido quando perdeu uma vantagem de 27-0 na primeira rodada dos playoffs do ano passado pro Jacksonville Jaguars. Ele não podia nem ter voltado com a equipe no mesmo voo. Bobear, eu vi até o Stephen A. Smith falando isso ou ontem ou hoje. É um crime ele estar lá. Segundo, ele é extremamente grosso e irresponsável com as coisas que ele fala nas coletivas. Tipo, ele não tem mais controle nenhum do time, ele não tem mais controle nenhum sobre ele mesmo e as declarações que ele dá. Ele não consegue ser um líder, não consegue ser alguém que junta um monte de jogadores e faz esse time funcionar. E desculpa, o ataque está sendo muito bem chamado pelo Kellen Moore. Tudo bem, teve drops do Keenan Allen, teve drops, né, no final do jogo para o outro wide receiver que eu esqueci o nome agora, né, que podia ter dado uma posição de campo boa para os Chargers. Você tem Austin Eckler, você tem Keenan Allen, você tem o Joshua Palmer, você tem o Everett, você tem o Parham, você tem o Mike Williams, que infelizmente está fora da temporada. Cara, você tem armas, você tem um ataque bom, tá?
Então, o ataque é um dos melhores da liga, acho que é o quinto ou quarto melhor ataque da liga, mas a defesa é uma das piores, de novo. Desde que o Brandon Staley assume, a defesa dos Chargers é uma das piores da liga. Ano passado foi o jogo corrido. Esse ano é as jardas passadas. Ô, Curi, rapidinho. Só para te lembrar, o wide receiver que tem aquele drop lá é o Quentin Johnson, tá? Quentin Johnson, exatamente. Isso, número 1, se eu não me engano. Foi escolhido na frente do Zay Flowers, lá de Baltimore. Pois é, ainda tem isso, né? Então, para mim, o GM tinha que ir embora junto por permitir que o Brandon Staley ficasse tanto tempo ainda. Não é possível que ninguém entenda isso. Para mim, nossa, cara, é inadmissível. Mas, voltando, a defesa, como é que uma defesa com Joey Bosa, Khalil Mack, Sebastian Joseph Day, Joey Bosa que saiu machucado chorando. Mas foi dito que não deve ser uma lesão muito séria. Talvez ele ainda volte a jogar nos próximos jogos. Você tem esse caso que eu falei, Asante Samuel, Derwin James. Cara, tudo bem, Derwin James é um cara um pouco, meio maluco da cabeça, faz um monte de besteira, mas ele é um bom cornerback, né? E, assim, como é que uma defesa com tudo isso consegue ser não é uma defesa com material para ser uma das piores da NFL? Não é. E quem chama as jogadas da defesa? É o Brandon Staley, que tinha na sua defesa Aaron Donald e Jalen Ramsey. E talvez era mais fácil só com esses dois, não só, mas com esses dois jogadores, mas com o Sean McVay, que tinha um comando principal do time, do que ele comandando essa defesa que simplesmente não funciona. Então, assim, parece que o time dos Chargers está desperdiçando um talento absurdo do Justin Herbert. E, assim, perder pro Green Bay Packers, do Jordan Love, que vem jogando muito mal, onde a única arma do Jordan Love é o passe em profundidade, e ele sai 4 de 6 para passe de 15 ou mais jardas, é inadmissível. Todo mundo da NFL parou os passes longos do Jordan Love. O único time que continuou fazendo a mesma cagada foi o Los Angeles Chargers do Brandon Staley. Então, assim, cara, é muito doido ele não ter sido demitido ainda. Se esperar até o final da temporada, os Chargers já estão em posição difícil. Os Chargers não vão para a pós-temporada essa temporada. Eu duvido. Assim, tem mais um jogo na Kansas City, tem alguns duelos divisionais, e assim, vai jogar contra Baltimore. Então, assim, não vai chegar. E a culpa vai ser de quem? Do Justin Herbert? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É do Brandon Staley. E só dele. Eu concordo com gênero, número e grau com o que você falou. É uma vergonha, é um vexame a gente ver times tão conturbados como foi o começo de temporada do Denver Broncos, que para muitos era a pior equipe da NFL, os Chargers, os Raiders com o Josh McDaniels, que também era uma bagunça. A gente apostava que os Chargers seriam a segunda força na AFC Oeste, né? E hoje são os lanternas. Para mim, não merece chegar à pós-temporada, tá? Não merece. Mesmo que ganhe os próximos jogos, tem muita equipe que merece mais do que eles, que faz por onde, e os Chargers, mais uma temporada não consegue fazer. Eu comentei aqui o que eu acho dos jogadores dos Chargers, que falei que eram vagabundos, continuam nessa, e isso muito passa pelo Brandon Staley. Bom, agora chegamos aqui à nossa parte final do nosso podcast, que é a parte que a gente sempre faz, né, nos últimos programas, que são os prêmios da rodada aí para os jogadores / treinadores aí da temporada. Curi, vou começar com você. Quem foi o quarterback da rodada, na sua opinião? Cara, pra mim, eu tava muito entre o Trevor Lawrence, que fez um bom jogo contra a Tennessee, e o Brock Purdy. Mas eu vou com o Brock Purdy porque, cara, ele teve um rating perfeito. 3 touchdowns, tem muita interceptação, mais de 300 jardas. Esse é justamente o motivo de eu ter votado. Não é nem o clubismo. Mas assim, fiquei feliz com a atuação do Trevor Lawrence, tá? Sim. Foi o primeiro jogo que eu olhei e falei, tá, esse ataque fluiu finalmente como deveria fluir. Então, olho nos Jaguars. Pô, também vou de Brock Purdy. Para mim, se você tem um rating perfeito na NFL, independente se a equipe é boa ou não, é muito mérito do quarterback. Ele teve 300 jardas ainda passadas, 3 touchdowns.
para mim não tem como ser outro, apesar da mais uma boa partida do Trevor Lawrence e uma boa partida também do Jalen Hurts, né? Afinal de contas, nunca é fácil você Não foi uma chegar em boa Kansas partida. City Não, desculpa, não e foi uma vencer. boa partida do Jalen Hurts. Mas ele ganhou o jogo, então eu Falo entendo o por seu questão argumento. assim de resiliência, que você Sim, isso comentou, sim. né? Muitos quarterbacks que tiveram bons jogos lá, o próprio Josh Allen, voltaram de lá com a derrota, né? Então isso muito passa pela cabeça do quarterback. Para mim, ele não foi uma partida que a gente vê dele de 400 jardas, do A.J. Brown com quase 200 jardas recebidas e tudo mais, mas eu acho que muito passa também por ele. Enfim, o Josh Allen teve uma boa partida também, mas contou com interceptações, enfim. Então, para mim, continuo com o Purdy. Agora, vamos passar para o ataque sem ser quarterback. Qual foi para você, Curi, o melhor jogador ofensivo da semana? Cara, eu podia ir com o Ayuk aqui, tá? O Ayuk com 5 recepções, 156 jardas. É uma válvula de escape muito grande para esse time de São Francisco, mas eu vou com o Tank Dell, tá? É um rookie que tá dando um suporte absurdo pro CJ Stroud. Sim, o Nico Collins não fez um jogo interessante. Fez 7 recepções, 65 jardas, mas o principal wide receiver do time hoje, além do Noah Brown, é o Tank Dell com 8 recepções para 150 jardas, cara. E um touchdown. Então, assim, para mim, ele foi fundamental, principalmente em desafogo do CJ Stroud. Ele tava sempre aberto. Impressionante. Então, assim, eu vou com ele nessa rodada, mas o Ayuk também merecia com toda certeza. São duas equipes enfrentando times mais fracos, né? Mas obviamente a defesa dos Cardinals é muito inferior à defesa dos Buccaneers. Esse é o motivo de eu votar no Brandon Ayuk. Eu até apostei que ele seria muito mais utilizado nessa temporada, mas acabou que teve alguns jogos que não foi tanto assim. Começou bem contra Pittsburgh e voltou a jogar bem hoje, essa semana, contra a equipe dos Buccaneers. Agora, lado defensivo da bola, eu tenho o meu palpite já, Curi. Para você, quem foi o jogador defensivo da rodada? Cara, eu vou falar aqui. Eu não acho que ele talvez não tenha sido o melhor da rodada. Mas, cara, o Darren Bland tem 4 pick six na temporada. 4. Então, assim, cara, pra mim não tem como não ser ele, sabe? Tudo bem, do Carolina Panthers, do Bryce Young. Mas, cara, 4 interceptações retornadas para touchdown em uma temporada é loucura, cara. Sim, loucura. O Myles Garrett, de novo com 2 sacks, foi muito, muito bem. Até o Chris Jones também foi bem ontem, mas assim, o time perdeu, então não tem muito o que dizer. Você tem alguns nomes como, por exemplo, o Aiden Hutchinson, que foi bem também, um sack, um fumble forçado. Mas assim, eu vou com o Darren Bland dos Cowboys. Bom palpite. Eu até achei que você não ia citar muito os Cowboys, justamente por ser igual os Giants na semana passada, cara. Que você achou, não conta. Mas eu também, eu não vou de Darren Bland, eu vou de Micah Parsons, cara. 2 sacks e meio na partida. Claro, a gente tá falando contra um time que é o pior da NFL hoje, que é o Carolina Panthers, contra um quarterback rookie e tudo mais. Mas o Micah Parsons vem voltando aí a jogar no alto nível. Possivelmente vai ser Pro Bowl ou Pro mais uma temporada. E continua aí Dallas nessa sequência vitoriosa. Depois dos 49ers, depois daquele amasso que eles tomaram para o São Francisco, só perderam para o Eagles e perderam por uma janela muito pequena, mas vem mostrando aí que vai chegar na pós-temporada e é um time que eu não queria pegar na pós-temporada, sendo sincero. E por final, Menção honrosa aqui pro Rashul Douglas, com 2 interceptações. Tá. sim, é que foi contra os Jets, né? Sim, mas se eu falei do Darren Bland contra os Sim, Saints, sim, tá certo, tá certo. Ele que chegou recém-chegado, né, em Buffalo, é, depois da lesão troca do Davis White. dos Packers, exatamente. Curi, agora, por fim, head coach, quem foi o professor aí da semana para você? Cara, eu poderia ir de novo, eu poderia ir com o Jimmy Ryan de novo, mas eu vou com o Sean Payton aqui, tá? Por esse momento do Denver, pela liderança que ele tá mostrando de conseguir controlar os medalhões dessa equipe, principalmente o Russell Wilson,
O time tem mostrado uma postura muito mais digna dentro de campo. Então eu vou com o Sean Payton, que liderou o time para ganhar dos Vikings em casa, né? Então, assim, eu vou com o Sean Payton aqui. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho, depois de um começo conturbado, tá fazendo um bom trabalho nessas últimas semanas. Eu tenho aqui 3 nomes, tá? Que tá bem difícil decidir quem é quem. Mas eu quero destacar Matt LaFleur. Para mim, você vencer, mas mais demérito dos Chargers do que mérito dos Packers, não importa. Venceram o jogo, isso passa muito nas mãos do head coach. Também, tendo a falar também nossa, esqueci o nome do treinador do Jaguars, é o Peterson. Ai, caramba. Doug Peterson. Doug Peterson, isso. Também um jogo muito bom, 34-14 contra os Titans. Claro que não é um adversário muito forte assim. E, por fim, Nick Sirianni, para mim, que é o meu voto, aliás, que vai ser nele. De novo, mesma coisa que eu citei do Jalen Hurts quando falei do quarterback da rodada. Você ir para Kansas City, independente do jeito que os Chiefs estão jogando, e você vencer lá é muito difícil. Merece, com todas as glórias aí, esse título para mim, de treinador da semana. Você está talvez no estádio mais barulhento da NFL, junto com o de Seattle. A gente sabe que o dos Chiefs é um pouco maior, é o time do momento, é o time das Swifties, então, against all odds, como diz os americanos, contra todas as dúvidas, ele foi lá e venceu os Chiefs, por mais que os Chiefs não estejam jogando bem, e os Eagles são uma equipe muito forte, ele mostrou que não adianta nada uma equipe ser forte sem ter uma boa administração e organização, e passa muito por ele tudo isso. É um time que está 9-1, não é por acaso, e é um time que, se hoje é o melhor time da NFL, também não é por acaso. Então, para mim, Nick Sirianni recebe o prêmio. Curi, vou falar agora com você. Temos aí 3 jogos na quinta-feira. Temos Lions e Packers, Cowboys e Commanders, e Seahawks e 49ers. Todos os jogos são divisionais, né? Então são jogos, são clássicos. E todos da NFC, né? Todos da NFC. Na sexta-feira a gente tem Jets e Dolphins, e aí no domingo tem a semana normal. Você tem alguma dica aí? Qual vai ser o jogo que você vai querer ver? Eu acho que eu já sei, o seu palpite também é o mesmo que o meu. Eu acho que o melhor jogo dessa rodada aí é Seattle e 49ers. Vamos ver como é que o Geno Smith vai estar, né? Ele saiu lesionado, depois voltou, vamos ver se ele vai estar bem para jogar. Com o Drew Luck aí, acho que não vai ter muito por que ver esse jogo, mas eu acho que desses 3 jogos, esse é o mais chamativo de momento. Cowboys e Commanders eu acho que vai ser um amasso de Dallas, né? E qual que é o primeiro jogo mesmo? Lions e Packers. Aí eu acho que é um jogo interessante, é divisional e tal, mas eu tendo a ver Detroit bastante favorito. Boa. Eu também vou nessa de Seattle e 49ers. Seattle é um time que está com muita dificuldade em vencer jogos dentro da divisão. Só ganhou dos Cardinals. Perdeu 2 para os Rams. Isso é muito importante na hora de definir aí se ele ficar empatado com uma equipe para Wild Card, ou até mesmo para ganhar a divisão, né? Esse é um dos motivos do Seattle não ter liderado a NFC Oeste, porque os 49ers, mesmo perdendo os jogos, ainda tinham uma vantagem na divisão que Seattle não tinha. Tem a questão da lesão do Geno Smith. Ele voltou, quase que faz o time ganhar o jogo ainda, mas a gente comentou do kicker do Seahawks na última temporada, na última semana, que foi um dos homens da semana. Essa daí ele perdeu aí um field goal para vencer o jogo fora de casa contra os Rams. Para mim também, os 49ers têm, se quiser ganhar a NFC mais uma temporada, precisam vencer aí os duelos divisionais. É um jogo que está longe de ser fácil para São Francisco, é um adversário muito difícil, principalmente na defesa e na secundária. Você tem Quandre Diggs, você tem o Tariq Woolen, e você tem talvez talvez o principal jogador defensivo da temporada, que é o Devon Witherspoon, o Esse cornerback. É o calor defensivo do ano para mim, e tá bastante na frente dos outros, tá? Também concordo. Mas fico também aí uma dica para vocês para assistirem Lions e Packers, porque vai ser um jogo bem legal, um dos times mais divertidos de você assistir,
contra uns Packers que é um time que vem de vitórias, vem de derrotas caras, viu? Não é um time que costuma ser amassado. Tá certo? Curi, um abraço para você. Eu não vou conseguir ver os jogos do Thanksgiving, infelizmente, porque vou estar trabalhando. Vou estar em um hotel, inclusive. Amanhã faço check-in, porque Black Friday aqui no meu trabalho a gente fica focado 100% do tempo. Então, possivelmente só vou conseguir acompanhar mesmo o jogo dos 49ers e dos Seahawks, dependendo da hora que eu parar de trabalhar. E é isso, cara. Desejo para você aí uma boa semana também para vocês que estão ouvindo. Não esquece, né? O Curi já deu a letra para vocês no meio do episódio. Dá aquela curtida na nossa página no Instagram, @comentacorneta. Lá tem os links para você seguir a gente em outras redes sociais. Se você está ouvindo a gente no YouTube, dá aquele like, segue a gente aqui também, que dá uma força bacana para a gente. Se você estiver no Spotify, dá o like também. E tanto no Spotify quanto no YouTube, compartilhe aí para o seu amigo que gosta de NFL. Tá certo? Curi, um abraço e até semana que vem. Um abraço, meu amigo. Bom trabalho para você aí no Thanksgiving. Mas que seja tudo tranquilo, você não tenha que ficar com a cabeça no trabalho o dia inteiro, você consiga acompanhar um pouquinho de futebol americano. Mas assim, cara, tem jogos interessantes, só para finalizar. Temos um Texans e Jaguars no domingo, no primeiro horário, um jogo bem interessante. Nós temos Philadelphia Eagles e Buffalo Bills, né? E temos o Sunday Night com o Chargers e Ravens. Vamos ver se os Chargers conseguem competir. Mas vai ser uma semana 12 aí, bastante movimentada, com bastante futebol americano. E semana que vem tem mais semana na NFL pra gente comentar tudo. É isso aí. Então até semana que vem. Abraço e falou!